Obrigado, gente. Deus abençoe. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. 2026 começou com tudo na casa do Senhor. Quem está vivendo a palavra profética desse ano? Amém? Está fraco. Quem está vivendo a palavra profética desse ano? Amém. Glória a Deus. Antes de eu começar aqui, eu gostaria de pedir para que as crianças vão para o culto das crianças. Vamos combinar uma coisa aqui, queridos. O culto das crianças, amém? As crianças não estão indo para a salinha para se divertir, eles estão indo para louvar e aprender a falar do Senhor. Amém? Você crê nisso, que seu filho está lá sendo ministrado pelo Senhor? Então vamos mudar a nossa mentalidade esse ano, amém? Seu filho está indo para o culto das crianças. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vocês conseguiriam colocar o banner para mim da palavra profética hoje? É possível? Fernandinho. É o Fernandinho? Fernandinho. Por gentileza. 2026, anos dos atos de justiça, do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. Amém? Olha só. Vamos falar um pouco sobre essa parte final hoje. O Senhor me trouxe uma palavra a respeito da vida no ordinário e da vida no extraordinário. Amém? Quantos têm vivido uma vida extraordinária nesse início de ano? Quantos querem viver uma vida extraordinária nesse início de ano? Amém? Eu creio que nós temos uma longa trajetória para viver o extraordinário, mas tudo é possível àqueles que confiam no Senhor. Amém? Olha só. A palavra ordinário ou ordinária vem de ordem, ok? Ordinário, ordem. O que significa, então, ordinário? É aquilo que é natural, aquilo que faz parte de um cotidiano, o que é rotineiro. Quantos aqui tem uma rotina? Quando você acorda, talvez a sua rotina, a primeira coisa é tomar um café da manhã, ok? Para muitos, a primeira parte da rotina do dia a dia é ali fazer uma oração, entrar ali na presença do Senhor. Para outros já acordam ali atrasados, né? Para ir para o trabalho, para pegar o transporte público. Quem vive essa rotina? Eu estou vivendo essa rotina agora. Antigamente eu estava numa rotina muito confortável, eu trabalhava no sistema híbrido, ficava 3 dias em casa, olha que maravilha. Mas de repente eu decidi trocar de emprego e o Senhor me fez voltar a trabalhar presencialmente por 4 vezes na semana. E aí desde então eu tenho vivido o que muitos aqui já vivem há muito tempo, que é acordar cedo, pegar um ônibus vazio. Só que não. E aí depois você pega esse ônibus vazio e vai até a estação e pega aquele trem confortável. Estão entendendo? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Amém? Quem vive isso todos os dias aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver se só eu. Mais ou menos, né? Aqueles que saem de carro vivem aquele trânsito gostosinho de São Paulo logo às 7 horas da manhã, aquele horário de pico. E essa é a rotina de muitos. A gente sai, vai para o trabalho, né? Normalmente a gente tem uma programação e acontece tudo aquilo, a nossa rotina de trabalho. E aí, de repente, dá às 18 horas, 17, a hora que você encerra seu expediente, você tem que voltar por tudo isso que você passou no começo, pegar novamente aquele ônibus vazio, aquele trem confortável, com aquele cheirinho de perfume. Amém? Estão se identificando? Glória a Deus. E aí você chega em casa e aí de repente você que tem família, você precisa dedicar um tempo com o seu cônjuge. Aqueles que têm filhos precisam dedicar um tempo com o seu filho. Muitos de nós ainda chega, vai fazer a janta para levar a marmita para o dia seguinte. Estou falando alguma bobagem? É assim que funciona? Amém. Então eu estou vivendo isso agora, galera. Com 2 crianças em casa, o que é uma bênção. Eu chego, eu preciso dar atenção para a pequena, porque ela me espera para tomar banho. Olha só que maravilha. A rotina da minha filha, o ordinário dela é esperar o papai chegar para poder tomar banho.
E aí o outro espera também todos os dias para que eu tenha ali pelo menos 15 a 20 minutos de videogame com ele. O que é um sacrifício para mim. Claro que não, eu adoro jogar videogame, principalmente com meu filho. Mas essa é a minha rotina atualmente, durante a semana. E quando chega no final de semana, a minha rotina ela é dedicada ao serviço. A nossa rotina lá em casa é dedicada às células, a estar presente no meio dos adolescentes, a estar planejando e ajudando a planejar a rotina no Kids. Essa é a nossa rotina. E aonde Deus se encaixa nisso, na minha rotina? Em todo o tempo. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, o Senhor precisa estar comigo. Ele precisa estar inserido na minha rotina. Porque senão eu não vou sobreviver. Senão eu vou espanar. Amém? O ordinário, então, nada mais é do que o dia a dia. É o arroz com feijão. É o básico, né? Trabalho diário, obrigações, cuidado com a família. Temos irmãos que estão estudando, que estão fazendo faculdade, então depois do trabalho ainda tem uma longa jornada. Eu vivi isso durante alguns anos, mas venci. Se eu venci, vocês vão vencer também, amém? Glória a Deus. Já que agora nós sabemos o que é o ordinário, nós precisamos entender o que seria o extraordinário. Logo nessa palavra extraordinário, a gente pode separar ali a palavra extra, que significa o quê? Nada mais do que algo que acontece em meio à sua rotina. Algo imprevisível. Aquilo que foge à regra, que supera a lógica natural. Do ponto de vista espiritual, é a intervenção de Deus sobre algo comum. É a boa notícia, a notícia de uma cura. Esse é o extraordinário. Enquanto a pessoa está ali vivendo o ordinário, buscando tratamento, buscando uma condição financeira, o Senhor intervém e algo extraordinário acontece. Conseguiram entender o ordinário versus o extraordinário? Para você que gosta de anotar, o tema dessa palavra é vivendo o extraordinário no ordinário. Vivendo o extraordinário no ordinário. Amém? Viver o ordinário, segundo a Bíblia, é você viver no campo de preparação para missões extraordinárias. Temos alguns exemplos de preparação. Todos aqui conhecem a história do rei Davi? Amém? Antes de Davi ser rei, antes de Davi matar um gigante, o que ele era? Quem lembra? Um pastor de ovelhas. E Davi, o que ele vivia? Uma vida ordinária. Ele era apenas um pastor. Ele vivia no anonimato. Ele vivia longe dos holofotes. Outros que viviam uma vida longe dos holofotes, no anonimato, foram os discípulos. Antes de serem chamados, o que eles eram? Pescadores, faziam manutenções nos barcos. Quem lembra aí? Pedro, Simão, André, Tiago, João. Eles eram pessoas comuns que viviam uma vida comum. Quantos de nós vivemos uma vida comum de rotinas? Esses homens viviam a mesma coisa. E olha só, temos um exemplo aqui incrível. Jesus, parte dos seus 30 anos foi uma vida de anonimato, uma vida comum. Quantos sabiam disso? Que Jesus tinha uma profissão, que Jesus era carpinteiro, que Jesus talvez tinha boletos para pagar, vocês sabiam disso? Que talvez Jesus ele tinha que acordar cedo, pegar o transporte público, brincadeira, não era isso. Mas Jesus ele tinha uma vida comum, igual muitos de nós temos essa vida comum. Ele viveu cerca de 30 anos dentro do ordinário, até que o extraordinário começou a acontecer, e aí nós sabemos de toda a história. Mas Jesus ele viveu 30 anos dentro do ordinário. Conseguimos entender aqui o que é um ordinário, uma vida comum de rotina, o arroz com feijão. E o extraordinário é algo divino que acontece no meio do algo comum.
Vou dar um exemplo que acabou de acontecer aqui para vocês e vejam só se isso não é extraordinário. O pastor escolheu para que hoje eu estivesse aqui ministrando. E a única orientação a respeito dos dízimos e ofertas é que o pastor Luiz faria esse momento. Amém? Pastor Luiz, nós não conversamos, certo, pastor Luiz? Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. Nós não conversamos antes. Nós não fizemos nenhum tipo de alinhamento. Mas o pastor Luiz, quando subiu aqui, ele começou a falar de um homem que é exatamente o homem que eu vou ministrar hoje. Moisés. Isso é ou não é o extraordinário acontecendo aqui? Ele não sabia, mas ele introduziu a nossa palavra de hoje. Amém? Vamos falar hoje sobre Moisés, um homem que viveu o extraordinário, mas dentro do ordinário. Amém? Quem está comigo? Amém, glória a Deus. Olha só, Moisés ele viveu 120 anos, ok? Mas eu quero pegar esses 120 anos e dividir em 3 partes, para falar sobre 3 momentos de ordinário e a transição para o extraordinário. Quantos lembram que, assim, quando Moisés nasceu, algo estava acontecendo ali? Aliás, quantos de nós aqui estamos fazendo o plano de leitura da Bíblia? Quem? Cara, eu quero te encorajar, faça, irmão. A ferramenta está aí, a gente precisa de sabedoria, de leitura da palavra. Cara, não perca a oportunidade, tem sido bênção. Muitos de nós temos sido ministrados diariamente. Muitos de nós estamos criando rotina de leitura. Olha que bênção que é isso. Talvez a gente coloque alguns empecilhos. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Ah, mas a minha rotina. Cara, arruma tempo, irmão. Sabe onde que é meu tempo de leitura do plano? É dentro do trenzão, irmão. É dentro do busão cheio, ali agarrado com uma mão, a Bíblia na outra, a bolsa batendo no vizinho e eu lá me debruçando na palavra. E aprendendo dia após dia a respeito das maravilhas do Senhor. Então quero te encorajar, se você ainda não começou, dá tempo, corre lá, a gente está no comecinho. Procura o seu líder, fala o que ele está falando. Que negócio é esse de plano de leitura? Ele vai te falar o que é. Amém? Quem está fazendo esse plano? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha só, mais da metade da igreja. Quem não está fazendo, cara, começa. Dá tempo, corre. Amém? Vamos começar? Amém? Olha só, então quando Moisés nasceu, havia ali um decreto para que todos os bebês do sexo masculino fossem eliminados. Ali Moisés já começou a viver algo extraordinário. Amém? Ele não tinha controle sobre a sua vida porque ele ainda era um bebê. Mas a intervenção divina fez com que a sua mãe o colocasse no rio. E, gente, crente não pode acreditar em coincidência. Ok? Vamos aprender isso? Crente não acredita em coincidência. Crente acredita na intervenção divina. Crente acredita que o Senhor agiu, não na coincidência. Amém? E eis que aquele bebê ali flutuando pelo rio encontra simplesmente a filha do faraó. E ali começa o extraordinário na vida daquele homem. E a palavra diz que ali ele viveu durante 40 anos no Egito. E a Bíblia fala que ele viveu ali com todas as mordomias, ou com toda a rotina que era inerente a um príncipe. Olha que louco isso, né? Um cara que estava prestes a morrer acabou vivendo ali a rotina de um príncipe. A Bíblia não detalha muito, mas eu lembro que quando eu era criança, às vezes meu pai colocava aqueles desenhos de Bíblia para mim assistir, e aí eu tinha que assistir, era melhor do que Dragon Ball. E aí, cara, eu começava a assistir aquilo e eu lembro como ontem de um desenho que falava lá da história de Moisés. E, cara, eu lembro que no desenho ali tinha toda uma licença poética, né? Mas você via Moisés vivendo no palácio e tendo os mesmos privilégios que o filho do próprio faraó. E quando eu estava lendo, né, ali em Êxodo 2, eu comecei a analisar uma coisa que até então, muitas vezes a gente deixa passar por despercebido. A Bíblia fala que Moisés ele viveu 40 anos no Egito.
Cara, se você ler isso muito rápido, você não vai dar muita relevância ao prazo, ao tempo. Mas você já parou para pensar que 40 anos talvez seja a idade que boa parte de nós ainda não chegou, ou chegamos há pouco tempo, e é uma vida 40 anos, cara. E o homem viveu 40 anos vivendo como um príncipe. E aí, ele tinha rotinas de príncipe, certo? Como que seria uma rotina de um príncipe? Eu acredito que a rotina de um príncipe é cercada por deveres, estudo. Talvez ele passou ali 40 anos fazendo faculdade. 40 anos entendendo sobre reinados, entendendo sobre cultura, entendendo sobre guerra, sendo treinado, capacitado por 40 anos. 40 anos Moisés viveu uma vida ordinária, uma vida comum para um príncipe. E aí, quando a gente começa a avançar, em certa ocasião, quando Moisés saiu do palácio, ele se deparou com uma cena que o fez tirar a vida de um egípcio. E após disso, quando a notícia chegou ao ouvido de Faraó, Faraó procurava por Moisés e Moisés teve que sair vazado do Egito, porque senão ele ia morrer. Estão entendendo? Todo mundo está por dentro da história, é isso que aconteceu? E aí vamos para uma segunda fase de Moisés. Moisés saiu do Egito rumo ao deserto de Midian. E a Bíblia fala que ali ele passou mais 40 anos. Quando Moisés chegou lá no deserto, ele encontrou lá Jetro, suas filhas, casou, constituiu família, se tornou um pastor de ovelhas. E mais uma vez, durante 40 anos, Moisés viveu o ordinário. 40 anos, querido, não foram 40 dias, não foram 4 horas, foram 40 anos. Quantas coisas são possíveis de acontecer em 40 anos? Não é verdade? Quem está perto dos 40 aqui? Não levante a mão. Já? Nessa segunda fase, Moisés ele troca o palácio pelo pastoreio de ovelhas. Só que Moisés ele ficou 40 anos sob um silêncio. Por 40 anos não existia a voz do Senhor. Por 40 anos não existia Deus falando com ele. Por 40 anos havia apenas sol quente, deserto, seca, ovelhas. O cheirinho agradável das ovelhas, assim como o cheirinho agradável do trem. Por 40 anos Moisés trabalhava, cuidava do rebanho do seu sogro. Não haviam sinais, apenas sol e areia. Porém, em certo momento, quando Moisés ainda estava vivendo o ordinário, eis que o extraordinário invadiu a vida de Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Se você puder colocar, obrigado, meu mestre. Êxodo 3, do 1 ao 6. E diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. O extraordinário aconteceu naquele momento. No meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não. Isso foge da física, ok? Então o ordinário seria aquele arbusto, aquela sarça pegar fogo e virar cinzas. Mas a história fala que aquela sarça ela não se consumia, ou seja, isso é o extraordinário. Algo aconteceu dentro de um ordinário, mas por uma provisão divina, algo aconteceu desafiando as leis humanas.
Isso é o extraordinário, amém? Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Observe que Moisés estava vivendo ali um dia a dia normal, ok? Estava lá cuidando das ovelhas, levando elas de um canto para o outro. Só que aí, de repente, o extraordinário invadiu aquela cena e Deus agiu por meio de uma sarça que não se consumia. E Deus falou ali face a face, praticamente com Moisés. O extraordinário invade o nosso ordinário. Quantos aqui já tiveram a oportunidade ou a experiência de o extraordinário invadir o seu ordinário? Quantos já viveram isso? Cara, precisamos entender que muitas vezes o extraordinário não vai acontecer como um show pirotécnico. Muitas vezes o extraordinário não vai ser como uma grande tempestade ou um grande mar que se abre. Muitas vezes o extraordinário vai ser nas pequenas conquistas, nos pequenos milagres que você vivencia. Quer um exemplo? Aquela cura que veio de uma forma sobrenatural. Quem já viveu isso? A cura talvez de um câncer. Talvez a cura de uma doença que até então, para os olhos naturais, não era possível de acontecer. E de repente Deus vai, faz acontecer. Já ouvi diversas histórias de irmãos que chegaram em um dia específico de pagar as suas contas e não tinha o dinheiro. E de repente, ao entrar na sua conta para consultar o saldo e contar as moedas para pagar alguma coisa, eis que surge ali um valor que é inexplicável, que ninguém sabe de onde veio. Talvez seja a história de alguém aqui, mas o extraordinário não se explica, se vive. Amém? O extraordinário ele não se explica, ele se vive. Êxodo 3:2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Guarde esse versículo. E ali em diante o Senhor começou a dar diversas instruções ali para Moisés e seu irmão Arão. E aí a gente conhece a história, eles foram, enfrentaram o faraó, a teimosia de faraó, e de repente o extraordinário acontece de novo. Deus começa a mandar 10 pragas para que o faraó entenda que deveria libertar o povo. E aí de repente, depois de muita insistência, o Senhor permite com que Moisés tire o povo do Egito. E aí durante a fuga ali o Senhor age novamente, o extraordinário acontece de novo, porque na fuga ali Moisés ele se depara com o mar encurralados, e o Senhor intervém de novo, e o mar se abre, e o povo passa, e o povo que vinha atrás para pegar os israelitas ficam no meio do mar e são engolidos pelas águas. É uma sequência do extraordinário acontecendo ali na história de Moisés. Quantos passaram por esses livros esses dias? Tá fresco então, né? Depois de uma saída triunfal do Egito, Moisés viveu diversos episódios extraordinários. E aí de repente Moisés lá no monte recebe lá os 10 mandamentos. E aí de repente durante 40 anos o povo começa a viver de maná, de comida caindo do céu, de água saindo da rocha. Quem explica isso? Ninguém explica isso. Isso não é natural, isso é extraordinário. Moisés viveu uma vida extraordinária. Mas a vida de Moisés nos ensina uma coisa, queridos.
Para que o extraordinário de Deus aconteça, ele precisa que o coração esteja preparado no ordinário. Para que o extraordinário aconteça, o Senhor precisa que o coração esteja trabalhado no ordinário. Entendem? Quantos lembram do milagre ali, quando Jesus transformou a água em vinho? Todo mundo lembra? O que era o ordinário? A água. Alguém precisou encher aqueles recipientes de água para que então o extraordinário acontecesse. Mas se ninguém tivesse enchido aqueles recipientes de água, talvez o milagre não teria acontecido naquela festa. Tá fazendo sentido? Uma coisa está entreligada, entrelaçada com a outra. Nada me tira da cabeça, queridos, que Moisés só conseguiu viver no deserto por mais 40 anos, porque antes ele foi preparado para aquilo. Quando Moisés esteve ali fazendo as faculdades no Egito, talvez ele aprendeu a lidar naquela situação. Entendem a importância do ordinário? Talvez se Moisés não tivesse vivido por mais 40 anos como pastor de ovelhas, ele não saberia guiar o povo pelo deserto. Então, o ordinário é importante. Amém? Vocês acreditam nisso? Pode me dar um amém? Isso mostra que precisamos viver o extraordinário, mas primeiramente trabalhar o nosso ordinário. O ordinário é a base para que o extraordinário aconteça. Precisamos entender alguns princípios do que é o extraordinário. Primeiro ponto: a fonte do extraordinário não é humana. Não somos nós, não é sobre você. No reino de Deus, o extraordinário não depende do nosso esforço heróico, mas da nossa disponibilidade. Volta lá no texto, por gentileza. Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 3. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver o que é essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? E quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. O extraordinário depende da sua disponibilidade. Ele não vai acontecer se você viver apenas o ordinário e não estiver disponível para que o milagre aconteça. Sabe o que isso significa? Dentro da sua rotina, o Senhor, ele precisa ser o primeiro na sua agenda. Ele não pode ser apenas aquele tempo que te sobra. Vou viver a minha rotina e se sobrar um tempo, no final da noite eu leio alguma coisa. Cara, mudança de mente. No meio corporativo tem uma palavra que chama mindset, mudança de mindset, mudança de mente. Precisamos entender que o nosso Deus, ele não precisa das nossas sobras. Ele precisa do nosso coração de forma integral. Amém? Então precisamos entender que a fonte, ela não vai ser humana. Você pode ser um herói, você pode ser um cara conhecedor da palavra, você pode saber trocentos versículos de cor e salteado, mas se você não viver a palavra, o extraordinário não vai acontecer. Talvez ele aconteça pela misericórdia do Senhor. Efésios 3:20 diz: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O extraordinário é o extra de Deus agindo sobre o nosso ordinário.
É aquela situação, sabe, quando você está precisando de um milagre e você está ali clamando, buscando ao Senhor. E de repente, quando você menos espera, acontece. Esse é o extra de Deus. Amém? Segundo princípio, para que nós consigamos viver o extraordinário, precisamos obedecer no pouco. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos ver o extraordinário, nós queremos ver o mar se abrir, como Moisés fez. Muitas vezes nós queremos ver grandes milagres acontecerem. Muitas vezes nós queremos ver aquela multidão se convertendo, queremos ver aquele povo do hospital sendo curado, queremos ver tudo que é milagre que você possa imaginar aí, milagres grandiosos, chamativos. Mas às vezes nós queremos ver o mar se abrir, mas esquecemos que é necessário passar antes 40 anos no deserto. Antes precisamos ser capacitados, preparados diariamente. Amém? Viver o extraordinário é fazer as coisas comuns com uma motivação em comum. É você chegar cedo e ir limpar uma salinha com o coração cheio de expectativas pelas crianças que vão estar dentro daquele culto. É você chegar na igreja e você ver uma situação e antes de reclamar, você mesmo tomar a frente da situação e cuidar daquilo. Precisamos ser obedientes no pouco, no simples. Para você ver grandes coisas, viva o simples de forma correta. Amém? Terceiro ponto, para vivermos uma vida extraordinária, é preciso uma nova lente. Quantos aqui usam óculos? Cara, sem óculos eu não enxergo nada. Eu vejo um monte de borrão aqui, assim. Eu nem sei se isso é miopia, qual que é meu grau. Estigmatismo, obrigado, tchau. Também tem. Muitos temos. Cara, esses dias eu tentei voltar a jogar futebol. Não deveria, o Espírito Santo que não ouça isso, Espírito Santo também. Não deveria porque eu já operei os 2 joelhos e, né, eu sei que eu vou chegar em casa e a primeira coisa que eu sempre vou ouvir falando, tá com dor, mas foi pro futebol, não é isso, Espírito Santo? E, cara, eu fui tentar jogar futebol e eu tinha ficado aproximadamente uns 2 anos parado, sem brincar, sem jogar, nem nada. Porque eu estava em processo de recuperação do joelho ainda. Só que nesse meio tempo, deu uma engordada, né? Perdi totalmente o ritmo. Quem joga bola sabe que para você praticar uma atividade física, você precisa de condicionamento físico. E aí cheguei lá, todo jogador. Sabe aquele jogador de fim de semana? Sou idiota. E aí cheguei na quadra assim, eu e o Daniel, tal, Daniel ainda naquela vida de jogar bola, né, mais tranquilo, tá gordinho também, mas tá bem. E jogando futebol ali e tal. E aí eu vi aqueles caras assim mais velhos do que eu, alguns bem mais velhos do que eu inclusive, outros mais novos, e os caras lá, entrada aqui, um carrinho ali, uma pancada ali, e eu aqui na beira, tal, me aquecendo, tal, eu nem chegava mais, tentando fazer maior esforço para que quando eu conseguisse entrar na quadra ali, eu voltasse a ser aquele cara que eu era há 15 anos atrás, e há 15 quilos também. E aí entrei. Quando eu entrei, eu lembrei que eu precisava tirar as minhas lentes. Meu irmão, eu juro pra vocês, a primeira bola que veio, eu fui dominar. Eu fiz isso, mas a bola passou lá, velho. Porque a minha lente não tá funcionando mais. Eu acho que eu não tenho mais condição de jogar futebol sem óculos. E para que a gente consiga viver o extraordinário, queridos, a gente precisa de uma renovação na nossa lente, que se chama metanoia. Romanos 12:2. Pode me ajudar aí, Fê?
Romanos 12:2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós queremos viver o extraordinário, a gente precisa renovar a nossa lente. Sabe o que isso significa? Você precisa parar de enxergar as coisas com seus olhos naturais e passar a enxergar as coisas com os olhos espirituais. Isso é a renovação. Isso é a troca da sua lente. É você olhar para uma situação e não mais ver aquela situação, mas o que Deus quer te mostrar através daquela situação. Onde todos viam um gigante impossível de ser derrotado, um menino viu ali uma oportunidade para que o nome de Deus fosse exaltado. E o extraordinário aconteceu. Amém? Para vivermos o extraordinário, precisamos enxergar a realidade pela ótica espiritual e não pela ótica natural. É viver pela fé e não pelo que vemos. Pela visão natural, em momentos de crise, a gente entra em desespero, a gente perde o chão, a gente pensa, e agora? O que será de mim amanhã? Mas quando a gente troca a lente para uma visão espiritual, a gente vê uma oportunidade para que o milagre aconteça. Você não vê o copo meio vazio, mas você vê o copo meio cheio. Na visão espiritual, você vê a doença como algo que vai te desanimar, que vai te desestabilizar. Mas na visão espiritual, você vê uma oportunidade para que Deus intervenha naquela vida e a cura dele seja o testemunho daquela pessoa. Pela ótica natural, você vê o silêncio de Deus para as suas orações como abandono. Você começa a falar, por que o Senhor não está me ouvindo? Será que as minhas orações não estão chegando até Ele? Mas pela ótica espiritual, você vê uma forja. Você vê que o seu caráter está sendo formado. Você vê que no silêncio de Deus, a sua fé está passando por um processo de renovação. Talvez Ele está te testando, Ele está falando, eu quero ver até onde você está comigo. Faz sentido? Pela visão natural, a gente vê nas pessoas difíceis um inimigo a ser combatido. Talvez você chega lá no seu trabalho e você encontra aquela carne de pescoço, quando muitos falam, né? Aquela pessoa difícil de lidar. Quem conhece alguém assim? Quem é essa pessoa? Às vezes nós somos essa pessoa, tá? Mas muitas vezes nós encontramos pessoas difíceis de lidar no dia a dia. Pessoas que roubam a nossa paz, não é verdade? Não tem pessoa que parece que é um enviado? Cara, pelos olhos naturais a gente vai ver uma guerra, um conflito. Mas pela ótica espiritual a gente vai ver uma oportunidade para o nosso crescimento. Talvez você orou por paciência e o Senhor te mandou alguém para testar a sua paciência. Quantos de nós já oramos por paciência? Senhor, me ajuda a ser mais paciente. Senhor, me ajuda a ter mais paciência com os meus filhos. Aí o Senhor vai e te manda uma bênção. Nossa luta não é contra carne e sangue. Para viver o extraordinário, precisamos estar com o nosso ordinário em dia. E essa semana eu estava tendo algumas reuniões a respeito das células e do planejamento. E eu tive uma oportunidade de conversar com um casal e assim eu fui ministrado pelo que eles falaram. O Senhor falou através do casal que o Senhor estava cobrando deles um sacrifício, a saída daquela zona de conforto. Eu vou falar uma parada para vocês aqui. Se você quer viver o extraordinário, irmão,
você tem que viver totalmente desconfortável na presença. Não pela presença, mas porque você está renunciando à sua zona de conforto. É você sacrificar o seu sábado por amor a pessoas que você nem conhece. Por amor a pessoas que você não sabe, não tem noção da ideia, da história dessas pessoas. É você abrir mão, talvez, do conforto do seu sofá numa semana, numa hora que você chega cansado do seu trabalho, e abrir a sua casa para um monte de pessoas com um monte de problemas, mas que estão ali para serem ministrados. É você abrir mão do seu ego, das suas vontades, dos seus interesses próprios, e deixar com que o Senhor haja através de você. Isso é trocar as lentes do natural para o sobrenatural. É deixar de viver apenas o ordinário e passar a viver o extra que vem de Deus. Amém? Extraordinário requer sacrifício. Requer mudanças. Quantos de nós estamos vivendo mudanças nesse começo de ano? Mudanças que vão te tirar da zona de conforto, que vão talvez colocar você à prova. Que vão falar para você: ei, chega de descansar, sai do teu sofá. Mudanças talvez que vão fazer você sair daquela sua zona de controle. Quantos gostam de ter controle sobre as situações? Eu gosto. Qualquer coisa que foge do meu controle me deixa já estressado. Viver o extraordinário é perder o controle da sua vida, irmão. É você pegar tudo aquilo que você faz em prol do seu benefício por outros. Quem está sendo ministrado? Amém? Me ajudem. O extraordinário. Para que ele aconteça, o ordinário precisa estar no meio. O ordinário é a base para que o extraordinário aconteça, querido. Quantos querem viver o extraordinário nesse ano? Quantos vão zelar para que o seu ordinário esteja bem também? Sabe, queridos, muitas vezes nós como pais, nós sonhamos, né, por um futuro dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que a gente, mais sucedidos do que a gente. Nós queremos que os nossos filhos sejam mais espirituais do que a gente. Amém? Eu acho que todo mundo pensa assim. Amém? Queremos, não queremos? Para que isso aconteça, você precisa cuidar do ordinário. Você precisa ser o maior exemplo de homem e mulher espiritual para o seu filho. Para que ele veja em você a referência. O Luca é uma benção. O Luca, assim, ele já tem alguns traços ali de liderança que eu nem sei de onde que ele trouxe isso. E esse início não, foi no fim do ano, né? A formatura dele? Fim do ano. E no fim do ano, cara, algo extraordinário aconteceu na minha vida e na vida da Tairine, cara. O Luca tem 6 anos. E nós estávamos ali num tempo de formatura da escola dele. E nós sabíamos que ele tinha ensaiado algumas coisas, né? De apresentação, de música, de todas aquelas coisas que criança faz, que vocês sabem como é que funciona. E nós estávamos ali vivendo o ordinário naquele dia. A rotina, o feijão com arroz, o arroz com feijão, por cima ou por baixo. E nós estávamos vivendo ali o ordinário naquele dia. Eis que de repente o extraordinário invadiu aquela formatura, vamos. Eis que de repente o meu filho foi escalado para fazer uma oração durante a formatura. Obviamente que o pai e a mãe começaram a ficar orgulhosos. Que homem. A Tairine chorava de lá, eu suava pelos olhos de cá. E ali o extraordinário aconteceu e a gente já estava impactado que ele estava fazendo a oração.
E beleza, vivemos o extraordinário naquele momento. Respiramos e eis que novamente vivemos um outro extraordinário na sequência. Aí eu suei muito pelos olhos, gente. Cara, de repente anunciam: Luca Carlini, se direcione para o lugar X porque você vai ser o orador da turma. E cara, o meu filho, ele começou a ler, que eu nem sabia que ele sabia ler tão bem como ele leu naquele momento, cara. E nós vivenciamos ali o extraordinário na coisa simples, entendeu? Mas que fugiu do nosso controle. Talvez você esteja vendo, mas o pastor está falando uma bobagem, uma coisa tão simples. Mas, cara, me encheu de orgulho aquele menino. Ele leu sem errar, cara. Ele leu conjugando o verbo, irmão. E não tinha ninguém falando no ouvido dele, não. Ele estava lendo. E nós vivemos algo mágico naquela manhã. E o extraordinário de Deus é exatamente assim. Quando você está vivendo o ordinário da sua vida comum, de repente Ele vem, invade e traz algo novo para você. Algo que te surpreende. Algo que te tira da zona de conforto, mas que prova que Ele é Deus. O extraordinário. Quantos querem viver o extraordinário nesse ano? Fica de pé então, querido. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor novamente aqui. Muitos de nós queremos viver o extraordinário, mas você precisa entender que os 40 anos no deserto é necessário. Os 40 anos aprendendo e se preparando e se capacitando para que o extra de Deus aconteça. Os 40 anos, queridos, talvez vai ser você entrar num plano de leitura da Bíblia. Os 40 anos talvez vai ser você sacrificar o seu sábado, a sua semana, pelo bem do outro. O extraordinário requer que você chegue e faça no simples algo com intenção. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós oramos nessa manhã. Oramos, Senhor, para que o Senhor faça o extraordinário em nosso meio. Mas, Senhor, nós não podemos apenas orar pelo extra. Queremos apresentar o nosso ordinário ao Senhor também. Senhor, se temos feito o ordinário, ou seja, o simples de uma forma relaxada, Senhor, nós pedimos perdão nesta manhã. E declaramos, Pai, que será um ano diferente a partir de hoje. Senhor, eu peço que o Senhor nos tire da zona de conforto, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor possa incomodar os meus irmãos, assim como o Senhor tem me incomodado nesses últimos dias, a viver além das minhas forças naturais. A viver uma vida de dependência do Senhor. Senhor, nos leva a lugares mais altos. Nos leva, Senhor, a um maior nível de profundidade neste oceano, Senhor. Senhor, nós não queremos mais viver à margem. Senhor, renova a nossa ótica, Pai. Se até hoje nós temos olhado para situações com os olhos naturais, ô Senhor, tire isso de nós, que nós possamos enxergar com os olhos espirituais. Oh Senhor, age em meio ao seu povo, Pai. Se você entende que você precisa renunciar a algo hoje, essa é a hora de você começar a apresentar ao Senhor. No seu lugar mesmo, comece a levantar um clamor e falar: Senhor,
renova a minha lente. Senhor, tira de mim toda a carnalidade. Senhor, faz de mim um vaso novo nessa manhã. Que eu não venha mais viver o ordinário, mas aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o extra do Senhor. Ore, ore. Não perca a presença do Senhor.